de Dião. Tem abordado vários projetos como o SVE, Serviço Voluntário Europeu. Hoje em dia temos muitos voluntários, eles ensinam-nos a cultura deles e nós ensinamos a nossa cultura. O palmito pode ter vários tamanhos e formatos, pode ser grande, tamanho grande, como estamos a ver aqui, pequenino. Pode ser visto em velas votivas, onde as mordomas nas festas da agonia ou nas festas da aldeia levam a vela, juntamente com o traje. Nas festas da Romaria de Viana do Castelo, onde vão à volta de 500 mordomas, quase todas as mordomas levam a vela votiva na mão direita com o traje. A vela é constituída, tem a vela, a cera, não é? O pavio de cera, e depois ao redor todo da vela é constituída por flores de papel. Eu sou o Joca, estou na Associação Juvenil de Dião há 5 anos, em que recebi o convite para fazer parte de um projeto que já existia, que era um projeto que englobava tocadores de cavaquinho. Na altura, quando entrei, éramos cerca de 10, hoje em dia já somos cerca de 17. Estou há 5 anos neste projeto. Na altura, quando cheguei aqui, só sabiam 3 acordes. Hoje em dia eles já produzem a melodia e para quem os ouve percebe aquilo que eles estão a fazer. E eles, pronto, tiveram que trabalhar muito para chegar neste momento onde estão. Nós ainda queremos evoluir mais. Neste momento, inicialmente só tínhamos ali trabalho para 10, 15 minutos de atuação. Hoje em dia já temos 45 minutos garantidos de espetáculo. Chamava o meu pai Caluto, fiquei também com o nome de Caluto, como tenho um museu, Museu Caluto. O museu foi inaugurado há 2 anos e bicos, mas as peças já estão feitas, muitas delas há anos. Então, fazendo toda a minha vida, vou fazendo essas peças, hoje uma, amanhã outra, eu sempre andando. Veio aqui muita gente, excursões do Algarve, de Lisboa, veio aqui todos os fins de semana, e de vários países. O meu pai era abegão, uma profissão chamada abegão, que era carpinteiro de fazer essas carroças em grande. E eu também aprendi com ele a fazer essas carroças todas. Mas depois, mais tarde, depois quis manter e fazer esse móvel com as carroçazinhas, para que a malta mais jovem viesse a saber como é que eram as peças antigas do campo. Podia vir para cá um pé de tesouro, ou 2 ou 3, mas só que não há ninguém que queira, a malta não. A malta está ligada, mas é o telemóvel, não fazem mais nada, senão andar com o telemóvel perros para aqui por ali. Portanto, sou tesoureiro daqui da Associação e também da FAJUDES. A importância, portanto, dos espetáculos em si aqui em Sensouros, nomeadamente também o festival, tem a ver com uma dinâmica sempre cultural que a Associação tem desde há alguns anos atrás. Portanto, fomos desenvolvendo estas atividades. Procuramos também aqui na nossa rede de associações alguma colaboração de outro tipo de espetáculos que eles possam ter para fazer intercâmbios. Sempre houve uma tradição da comunidade ir aos espetáculos, nomeadamente os realizados pelo grupo, por exemplo, o Grupo Teatro de cá e o próprio festival e as atividades foram criando hábitos que as pessoas vão. O stand-up é uma coisa recente cá e pelo menos para um outro público mais jovem. A relação com a FAJUDES é desde a nascença da FAJUDES, que a Associação fez parte da constituição da FAJUDES, portanto é uma relação já de 2 décadas. Portanto, e, na medida do possível, vamos sempre trabalhando em conjunto. Estou na associação no SCOX Sport Clube Operário de Sensouros há uns 6 anos. Já foi feito um trabalho antes de eu entrar e continua a ser feito e eu também faço esse papel e esse trabalho para que haja mais pessoas e mais jovens da aldeia e até mesmo os outros que se envolvam nas nossas atividades. Eu, neste momento, estou na frente, estou a liderar um grupo de jovens, que somos uns 29 jovens ou 30, que é o site. Eu estou a desenvolver esse grupo. A minha função
é criar aquele sentido de pertença e de obrigação também de continuar e haver este espírito de comunidade. Há uns anos para cá, também com a desertificação e com a descentralização, foi fazendo com que as pessoas também, a minha geração, fosse estudar cada vez mais para fora. E então este trabalho que eu estou a desenvolver vai combater um bocadinho isso. Estamos aqui a criar um laço de pertença e de ligação à própria associação e à própria comunidade. Para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, também conhecida como ADCL, é uma IPSS sediada em Santurcato, no concelho de Guimarães. A missão da ADCL é de cooperar com a comunidade local, tendo em vista o seu desenvolvimento integrado e sustentado, olhando sob uma perspectiva individual e coletiva, procurando sempre a inclusão social e o desenvolvimento da comunidade. Surgiu a ideia de desenvolver o Então Vamos. Entenderam os cidadãos que havia muitas pessoas que sentiam falta de mais cultura, de mais atividade performativa. Por outro lado, achavam que a zona, sendo uma zona envelhecida, carecíamos de projetos e dinâmicas de combate ao isolamento social. E juntando estas duas ideias, nasce a ideia principal do projeto Então Vamos. Os idosos identificados como vivendo sós ou com outro idoso com mais de 65 anos são cerca de 230 no Vale de Santurcato, e esta é a população especial para quem este projeto se dirige. Sou diretora artística deste projeto, o projeto Então Vamos, que começou há cerca de 6 anos atrás. E ao longo destes 6 anos tivemos várias experiências de criação artística com este grupo de atores, que sabemos que não são atores profissionais, são atores da comunidade, e numa relação muito próxima e muito íntima com a comunidade. Desde o início, que todos os espetáculos trabalhamos sempre com textos originais, criamos histórias para a cena a partir de histórias que já existem. Nós temos um público bem definido, que são a comunidade sénior, mais de 65 anos, do Vale de Santurcato, as diferentes freguesias compõem, e são público fiel. Toda a comunidade é convidada a assistir aos ensaios, às vezes fazemos pequeninos encontros com um lanche para conversar, por isso há esta preocupação de encontrarmos outros momentos de contacto. Já estou desde o início deste projeto. Eu sou o único que toco, não sou músico profissional nem de perto nem de longe, só toco o básico. Mas sou eu, geralmente, é a mim que a encenadora me pede para fazer letras apropriadas ao tema, as letras e a música apropriadas ao tema. Investigamos as histórias, às vezes falamos com as pessoas, ou temos alguém que fala, eles vão contando estas histórias. E depois nós, com a encenadora, somos nós que desenvolvemos a história. Vamos construindo. É um projeto que nasceu para tirar as pessoas de mais de 65 anos que vivem, digamos, isoladas e não só, para as tirar de casa, para as divertir. Portanto, tudo isto também nos faz bem a nós.